Então chegou o Natal. Olá, boa noite. É com muita alegria que iniciamos essa jornada juntos. Hoje inauguramos o primeiro portal das 12 Noites Santas. E nós vamos compartilhar com vocês o material que a gente preparou para fazer essa introdução e depois entrar propriamente dito na nossa atividade de hoje. Então, as 12 Noites Santas e a Epifania, nós vamos trabalhar com as forças zodiacais, as cores e os sentidos. O número 12 é um número que indica a ligação do ciclo anual como um todo. E através dele, nós podemos nos ligar com esse macrocosmo que circunda a Terra. As forças cósmicas que governam uma após a outra durante o ano, através dos seus 12 meses, atuam uma vez por ano, entre 24 de dezembro e 6 de janeiro, de modo que esses 12 dias e 13 noites se tornam um reflexo concentrado das forças espirituais que moldam todo o ciclo anual do macrocosmo. Tá? Então, só uma breve explicação, essa questão da noite, do dia 24, dia 25, desde o Velho Testamento, né, Karine, celebra-se o dia, começa às 6 da tarde do dia anterior, né? Então, é sempre a alvorada do dia 25. Então, esse nascer do dia 25, essa madrugada do dia 25, começa já na noite do dia 24, né? Então, se for lembrar lá no livro de Gênesis, quando Deus faz as noites e os dias, né? Então passa uma noite e passa um dia, ali conta um dia, ali foi o primeiro dia. Passa uma noite e passa um dia, ali foi o segundo dia. Então sempre começa na noite, o dia seguinte, né? Por isso que a gente escolheu, pessoal, entregar para vocês esse material às 6 da tarde, para que vocês possam vivenciar, né? Quem conseguir fazer a pintura ainda no dia 24, a partir das 6 da tarde, ótimo. Quem não conseguir e puder só no outro dia, no dia 25, até às 6 da tarde, é o indicado por nós, né? Que vocês façam nesse período, como o Tiago explicou. Então, por isso que a gente fez essa escolha de entregar para vocês dessa forma, tá bom? Então, vamos lá. Então, é como se nessa época do ano uma grande porta cósmica se abrisse dos céus, porque à medida que o sol espiritual nasce na escuridão da noite, abre-se também a possibilidade para que os seres humanos obtenham uma visão única das hierarquias do cosmos, que são essas forças que dirigem a nossa Terra. Então, nessas noites, a gente vai abrir noite por noite um portal, e nessa abertura é onde nós temos essa oportunidade de experimentar essa intimidade, essa relação que se dá tão especial nessas 12 noites com as hierarquias, que são essas forças espirituais que permeiam todo o nosso desenvolvimento espiritual e, e nos ajudam aqui na Terra. Para aquele cujos olhos do espírito estão abertos, os 12 dias e as 13 noites entre 24 de dezembro e 6 de janeiro são um período de profunda experiência espiritual, né? Então a gente consegue ver bem isso, né? Nós como um microcosmo que está sendo refletido nesse macrocosmo e vice-versa, né? E por isso, né, Tiago, a importância desse período que a gente encontre um tempo, né, de quietude e meditação. Por isso que é importante que quando vocês forem iniciar esse trabalho, quando vocês estiverem vivenciando isso, vocês procurem estar num lugar tranquilo, onde vocês tenham um tempinho, né, que é esse tempo que vocês vão estar com a gente, de silêncio e de quietude. A gente sabe que é um desafio nessa fase, né? Mas Uhum. que é muito importante a gente buscar. E lembre-se, manter-se vigil e plenamente consciente desse processo que está acontecendo. É assim que a gente vai se ligar com essas hierarquias. Isso. Essas noites permitem-nos mergulhar nas 12 grandes forças do universo,
simbolicamente apresentada nos 12 signos do zodíaco. Rudolf Steiner. Tudo o que temos em nós, até mesmo tudo o que vivenciamos em nossa alma, está relacionado com o mundo exterior através dos nossos 12 sentidos, né? Então, é bem esse portal de como que nós nos relacionamos e nos espelhamos do micro para o macro e do macro de volta para o micro, né? Por isso que nós escolhemos, né, pessoal, trabalhar as 12 forças zodiacais e os 12 sentidos. Essas 12 forças zodiacais representando essas 12 forças espirituais do macro e os 12 sentidos como essa força no micro que Uhum. espelha em nós. E é essa relação que a gente vai apresentar para vocês durante essas 12 noites. Então, como que vai funcionar a estrutura, Karine? Explica lá para eles. Então, primeiro a gente vai apresentar para vocês uma imagem da noite. Essas imagens, elas são o que o Herbert Hahn recebeu do Rudolf Steiner lá quando eles começaram a trazer essas informações sobre como a gente poderia usufruir dessas 12 noites, trazendo a visão da antroposofia, né? O Herbert foi professor da Escola Waldorf em Stuttgart? Isso, ele foi o primeiro professor de religiosidade e da língua francesa na primeira escola Waldorf em Stuttgart. E depois, então, nós vamos falar sobre a metamorfose dos sentidos, E né, a gente Tiago? vai falar um pouquinho dos 12 sentidos, bem brevemente, e como que esses 12 sentidos devem se metamorfosear, como que eles podem ser transformados para surgirem as 12 virtudes dentro de cada um de nós, para que essa força zodiacal possa se manifestar. E depois nós vamos apresentar para vocês as 4 cores que são correspondentes à força zodiacal. Então, para cada noite, nós vamos receber 4 cores. Essas 4 cores, elas estão relacionadas ao estudo da euritmia e que foi trazido para a pintura, para a terapia artística, pela professora Elze Marie. Na minha formação na terapia artística, eu tive a oportunidade de vivenciar esse conteúdo e eu quero aqui oferecer para vocês através dessa experiência que nós vamos fazer. Nós vamos pintar juntos, e cada noite nós vamos ter 4 cores especiais que representam a força zodiacal. E aí, de novo, as cores que tem a ver com esse âmbito do sentir, de alma, e vai passar pela minha individualidade, pelo meu eu, e se expressar numa pintura única para cada um de nós. E aí, por fim, temos um momento de reflexão, onde esse momento meditativo a gente vai realmente sintetizar e acolher tudo aquilo que veio pelo intelecto, tudo aquilo que foi desenvolvido na pintura, e aí a gente vai assentar isso na nossa alma com essa imagem, com essa reflexão, né? Com esse momento meditativo. E também vamos fazer uma pergunta, aí como uma contemplação, então como algo futuro, para que tipo de semente, né? Que tipo de ação, ou que tipo de pensamento que nós devemos cultivar para o mês correspondente a cada uma das 12 noites. Então, pessoal, a gente vai abrir esses portais juntos. Vamos juntos semear, né, ou trazer essas sementes a cada noite e preparar um solo bem fértil para que a gente possa vivenciar 2025 de uma forma muito mais autêntica e curativa. Uma dica também, né, Tiago, é que vocês tenham um caderninho e que vocês possam, a cada noite dessas, é, anotar as suas impressões, seja a partir das imagens, a relação com os sentidos, e principalmente na hora da pintura, anotar como foi, que sentimentos vieram, porque tudo isso são pistas, né? A nossa alma, ela se comunica através de símbolos. E toda vez que a gente abre uma jornada como essa, a gente pode perceber as sincronicidades, né? Então, nesse tempo que a gente vai ficar vibrando nesse portal, muitas coisas podem acontecer. A gente pode receber mensagens, a gente pode ler alguma frase ou algo que fique reverberando dentro da minha alma, e tudo isso é importante que vocês anotem nesse caderninho e também os sonhos, né, Tiago? Isso. Não só consciente, mas subconscientemente também podem ser que surjam
insights, que surjam ideias, né? E imagens também. Então, quem quiser anotar, isso ajuda bastante esse processo. Isso. Então, quando vocês receberem o nosso vídeo, vocês podem vivenciar, já pintar, já meditar. E importante isso, quando você chega da noite, né? Quando você acorda de manhã, acordar também de uma forma mais tranquila, para poder colher também essa impressão do que vem da noite. Porque o portal, ele é aberto às 6, e lembra? Das 6 da tarde até às 6 da tarde de outro dia. Então vamos lá? Vamos começar com o verso, então? As estrelas falaram uma vez com a humanidade. É o destino do mundo que elas estejam em silêncio agora. Estar ciente do silêncio pode se tornar doloroso para o ser humano terrestre. Mas no silêncio cada vez mais profundo, cresce e amadurece. O que os seres humanos falam com as estrelas. Estar ciente desta fala pode se tornar força para o ser humano espiritual. Rudolf Steiner, no Natal de 1923. Então vamos lá. Vamos abrir o primeiro portal, o portal de Capricórnio. A imagem da noite. O estábulo de Belém, na pobreza e na humildade em que nasceria a luz do mundo. A voz do silêncio entra na alma e ensina a afirmar com alegria o bem que se encontra em nós e nos outros. O sentido aqui do movimento próprio, o sentido de propriocepção, né, que deve ser transformado em liberdade interior, veja, é pelo sentido do movimento próprio que nós temos conhecimentos, que nós tomamos consciência da posição dos nossos membros, né? Isso permite controle dos movimentos e principalmente a manutenção da postura ereta, né? E muito interessante de como essa questão da postura ereta, que é algo exclusivo do reino humano, né? De nós que temos esse eu encarnado aqui na nossa corporalidade, esse é um dos principais atributos, né? É o andar ereto. E é isto que permite a liberdade, né? Então, a liberdade só vem a se tornar atributo do homem pelo fato de se colocar de pé, né? Essa mobilidade física, ela pode evoluir, né? Nós temos essa abertura, esse potencial para se tornar uma liberdade de movimento moral e espiritual, preservando então o sentido motor. É natural que com o tempo o corpo físico vai se degradando, vai perdendo mobilidade, mas eu devo transformar essa mobilidade que agora já não mais vai estar tão ligada assim no físico, né? Começa a se desprender um pouquinho, e aí eu começo a transformar isso em liberdade interior, né? Então, trata-se de uma liberdade interna, já independente do corpo, ou que depende cada vez menos do corpo, e com o passar do tempo, para atingir essa liberdade, nós precisamos buscar consistência. Então, a palavra-chave aqui é cultivar constância e perseverança. E as cores que a gente vai usar para a pintura de hoje é o rosa como a cor base, o cinza prateado como movimento, o lilás como sentimento e o laranja como caráter. Então, que a gente possa trazer agora na nossa imagem interior essa simplicidade de vivenciar esse nascimento nesse estábulo, nessa humildade, mas com a postura, com essa força ereta, vertical, humana, que vai criar esse espaço interno dentro de mim para a liberdade interior, que nada mais é que a nossa autenticidade. Uhum.
E agora, no momento de reflexão, depois da pintura, o Cristo nasce num humilde estábulo. Vamos trazer essa imagem para o nosso interior e entender que a verdadeira força interior deve nascer da constância de buscar o próprio caminho, de ser autêntico, chegando assim à verdadeira liberdade interior. Quanto menos eu depender do externo, quanto menos artifícios externos, e mais humildemente compreendermos que o caminho é individual e por isso ele deve nascer da simplicidade e confiança de ser o que se é. Então, nesse momento, depois da gente ter pintado e percebido, né, tudo que reverberou em nós, nós podemos então perceber o quanto único é, quanto único somos e o quanto isso nos traz essa força dessa centelha divina que vive em cada um de nós. E o portal de Capricórnio nos convida a isso, né? Que a gente possa humildemente cultivar essa liberdade interior. Uhum. E a pergunta, então, para que a gente possa levar para a nossa noite, ou para a gente trazer essa força ainda mais para a nossa individualidade, lembrando que cada um vai responder com o seu sentir, cada um vai responder da sua forma única. Então, como podemos, através da liberdade interior, cultivar a humildade e vivificar o Cristo em nós? Eu vou repetir a pergunta. Como podemos, através da liberdade interior, cultivar a humildade e vivificar o Cristo em nós? Agradecemos e, em silêncio, encerramos esse primeiro portal.